Agora convido todos a conhecer e harmonizar as suas subpersonalidades como terapia para a saúde integral, com o Dr. Gelson Luís Roberto, relembrando apenas de forma assim muito resumida que é mestre em Psicologia Clínica e analista junguiano e membro coordenador do Núcleo de Espiritismo e Psicologia da AME Brasil. Convosco, Gelson. Bom dia, um dia lindo aqui em Porto, esse momento tão convidativo depois dessa magistral palestra do Décio. Vamos dar continuidade então ao nosso seminário e realmente isso que o Décio também explicou do ponto de vista neurológico, isso em psicologia também é afirmado. Existe até um livro chamado Imaginação é Realidade, do Robert Evans, que ele trabalha com conceitos junguianos, conceitos budistas e também conceitos neoplatônicos, mostrando que a realidade é uma grande fantasia, ou ao contrário, tudo é realidade ou tudo é fantasia, né? E o Fernando Pessoa tem uma frase de um texto dele que diz que tudo é paisagem. Então, quando nós reencarnamos, nós vamos criar uma nova paisagem, uma nova fantasia, né? A gente tem uma caminhada evolutiva, onde esse espírito, quando ele desperta da mônada divina e toma consciência, ou seja, quando ele começa a se tornar esse ser inteligente que povoa o universo, que é o conceito de espírito, ele começa então a conquistar cada vez mais por si mesmo, porque ele adquire liberdade, livre-arbítrio, recursos, e vai fazendo então a sua trajetória espiritual. Todos nós temos milênios de experiências, de dramas, de situações vividas, de relações construídas, e tudo isso vai ficando no nosso perispírito, que é o lugar dessa memória espiritual, que fica o registro de todas as experiências. E quando a gente reencarna, a gente não tem condições de poder dar conta de tanta informação. Até porque essa consciência ainda nossa é uma consciência ainda muito recente. A gente está saindo da animalidade para a humanidade, muito mais ainda na barbárie do que na humanidade, para um dia chegar na angelitude. E esse é um processo lento, que já vai construindo aos poucos. E é claro, então, que quando a gente reencarna, a gente tem que esquecer muito das coisas desse passado, até para não interferir na nossa vida. Então, quando a gente diz que a gente cria uma nova paisagem, a gente vai criar esse novo arranjo, ou seja, essa nova fantasia, aonde eu vou construir uma imagem nova de mim mesmo, numa realidade, numa geografia nova, numa família que me constitui, me acolhe, num corpo que também é uma fantasia, ou seja, esse corpo representa um lugar de existência do meu ser, né? Então, tudo isso vai formando uma nova condição de existência, aonde essa identidade nova dessa consciência menor, vai poder se articular na relação com a vida, estabelecendo assim experiências fundamentais para a minha evolução. E aquilo que pode não ser necessário, ou que pode atrapalhar, ou que pode impedir, nesse momento, o meu progresso espiritual, aquilo que é necessário na minha caminhada, fica no inconsciente. Então, de uma maneira, né, a gente pode vir com certos traços, com certos elementos. Por exemplo, eu posso ter uma caminhada evolutiva muito ligada à música, à arte, mas nessa encarnação não seria interessante eu poder me ocupar disso, porque é necessário eu aprender novas coisas. Então, esse conhecimento não se perde. Ele fica no inconsciente, mas não é importante que ele fique reservado
Porque se ele estiver muito próximo da minha consciência, a tendência natural é me ocupar disso. Né? Então, de uma maneira, essa dinâmica psicológica que vai ser constituída é organizada de maneira que esses processos todos sejam arranjados dentro daquilo que é mais adequado ao processo evolutivo. Claro, isso é feito de maneira mais ou menos organizada, dependendo da condição espiritual de cada um de nós. Tem reencarnações que são muito bem estruturadas, porque exige cuidado, interesse, projetos importantes, e tem algumas encarnações que vai ser meio que inconscientemente. A criatura está lá no plano espiritual, deu chance de reencarnar, puf, né? E as coisas não são muito bem organizadas em função das condições que envolvem a realidade daquele espírito. Mas, de qualquer maneira, todos nós temos um ego. Então, esse ego, essa consciência, é uma construção necessária, adequada, então, a cada encarnação, de acordo com a consciência do espírito. Né? A gente vê que São Francisco de Assis, ele tinha já uma condição espiritual tão grande que ele acompanhou todo o processo reencarnatório dele. Ele organizou, ele acompanhou a gestação, ele não ficou inconsciente. Diferente de muitos, da grande maioria de nós, que quando começamos a reencarnar, vamos perdendo a consciência na medida que vamos se integrando nesse novo corpo perispiritual, nessa nova forma perispiritual, na gestação uterina ali, onde a gente está no processo então de adormecimento, de inconsciência, para poder construir essa nova etapa evolutiva. Então, esse ego é uma noção de identidade apropriada à nossa encarnação. E a Joana de Anjos fala que o ego é a produção do estado de consciência, portanto transitório e impermanente. Então, na verdade, esse ego, ele é para essa encarnação. Então, alguém vai dizer assim, então, quando a gente desencarna, não temos mais ego? Não, continuamos tendo ego. Mas esse ego é relativizado. Né? Quer dizer, quando eu desencarno, pode acontecer duas coisas. Pode ser que a minha consciência se amplie e aqueles elementos que estavam inconscientemente mais afastados dessa consciência, que estavam mais profundamente no meu ser, esquecidos naquele momento, vêm à tona. Eu tenho maior lucidez. Eu supero a minha imagem atual de Gelson e posso recordar encarnações, eu posso compreender concepções que eu tenho já, capacidades, recursos que estavam meio que abafados em função dessa encarnação. Ou pode se dar o contrário. Eu posso estar num processo de auto-obsessão, tão preso em emoções da qual eu estou vinculado, e quando eu desencarnar, fechar minha consciência e ficar preso numa fantasia de dor, de raiva, de ódio, e ficar milhares de anos preso naquela vida, vendo aquela realidade. Tanto é que pode ter um espírito aqui, que está aqui nesse palco, nesse auditório, e pode estar vendo Porto na época da Idade Média, porque está preso com a sua mente naquelas condições emocionais ao qual ele não conseguiu se libertar. Então, a gente vai... Por isso que a gente constrói a nossa própria realidade, né? A gente vai, de uma maneira, vivendo aquilo que habita em nosso coração. Mas, além do eu, além dessa identidade egóica, existem outros eus, que, em psicologia, a gente chama dos complexos. Então, a gente forma essa identidade egóica, mas tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, que não é pouco, também vão criando núcleos psicológicos como se fossem personagens dentro de mim. E isso é uma coisa muito fácil de compreender. Por exemplo,
A minha esposa vai trocar de roupa, vai botar uma roupa, ela diz, será que essa roupa está boa? Daí tem uma voz que diz que não está boa. Daí ela pergunta para mim, está boa essa roupa? Eu falei, tá boa essa roupa. Daí ela diz, eu vou trocar de roupa. Né? Então, existe duas pessoas dentro dela. Uma que está ali trocando a roupa, contente, e uma outra que está em dúvida. E isso é comum, às vezes, até de maneira negativa, vozes que aparecem para ti dizendo assim, tu não vai conseguir, tu não tem valor, que pode ser também uma força espiritual contrária, externa a ti, mas também pode ser vozes internas, desses personagens, desses elementos que habitam o nosso drama pessoal. Então, ontem eu falava da sombra, né? Então a sombra é mais um personagem dentro da gente. Então, e cada personagem, ele, de igual maneira, tem funções dentro da nossa psique. Tem funções importantes. Né? Enquanto que o ego, ele gera a capacidade de orientação, de fazer essa relação entre o mundo interno e o mundo externo, ele dá a ilusão de temporalidade, de unidade, que eu sei que eu estou aqui, que hoje é tal dia, que eu estou em Portugal e assim por diante. Né? Então, o ego ele vai ter uma função ligado então a essa orientação, né, que é também uma ilusão, porque a nível espiritual o tempo é outro, a realidade é muito mais ampla, muito mais dinâmica e complexa, mas nós temos que ter uma certa condição de existência para esse espírito, que somos todos nós, poder se experimentar. Então, cada encarnação é uma fantasia importante, que eu vou viver para poder realmente traduzir meus dramas, me experimentar e evoluir. Então, a fantasia que eu vou ser preto ou branco, asiático, latino-americano, uma fantasia que eu vou ser homem ou mulher, uma fantasia de ser feio, bonito. Tudo são fantasias que a gente vai vivendo e fica muito colado nessa fantasia, e às vezes isso é muito perigoso, mas que perpassa a nossa experiência emocional e psicológica, colocando questões que sejam importantes na nossa caminhada evolutiva. Então, esse ego é como um caleidoscópio. Existe um campo da consciência, o ego é o centro desse campo, e conforme esse ego se movimenta, vai iluminando esse campo de consciência, e aquilo que o ego entra em contato se torna consciente para nós. Aquilo que não passa pelo ego não fica consciente. Então, o que é inconsciente é tudo aquilo que realmente não passa pelo campo da consciência e não interage pelo ego. Claro, né, se esse ego for desestruturado, no caso de uma psicose, então a minha capacidade e a minha função egóica de poder fazer essas relações, de poder fazer essa capacidade vai se perdendo. Por isso que o psicótico, né, ele vai poder realmente se confundir realidades, perder a noção de tempo e assim por diante, porque o ego, em função da enfermidade mental, acaba sendo danificado. Mas a gente percebe que, mesmo dormindo, né, mesmo quando o ego não está em cena, existe outras capacidades integrativas. A nossa psique, a nossa alma continua produzindo. Existe um ego onírico, a gente sonha, né? Mesmo que muitas vezes esse ego esteja também comprometido, outros eus aparecem. Então, a gente pode dizer que a nossa natureza ela é múltipla. Né? E sendo múltipla, não quer dizer que ela seja dissociada, porque a dissociação já é um processo neurótico, patológico, mas ela é múltipla.
Antigamente, essa ideia dessa multiplicidade, de dissociação, era vista de maneira muito patológica. Mas com as experiências com LSD nos anos 60, onde se percebeu que o ser humano pode entrar em estados alterados de consciência, que a nossa consciência pode se alterar, e se alterando, outros elementos surgem para além dessa consciência aparentemente normal, padrão, e a gente pode estabelecer relações com outros aspectos do nosso ser. E a gente vê que a gente pode estabelecer, então, esse estado alterado de consciência, onde esses complexos, onde esses outros eus aparecem, né? Como no caso da dupla personalidade e outras experiências psicológicas. E a Joana de Anjos vai dizer o seguinte: o eu individual é o resultado das aquisições e experiências do processo existencial com seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Essa, porém, somente se fará quando o eu superior, que é o espírito, seja identificado e decodificada a sua expressão imortal, a essência eterna, que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Então aí ela já coloca, a Joana de Anjos, esses dois eu, né? Esse eu egóico, da nossa identidade atual, que reflete, então, muitas das tendências do passado, inibições, culpa, traços emocionais, pode refletir, em termos de identidade egóica, conflitos do passado que a gente herda e fica impregnado em nossa identidade egóica. A gente não sabe por quê. Que o nosso ego, que nossa consciência é fóbica, ela tem uma tendência a se sentir fragilizada ou vitimizada e assim por diante, né? Então, isso tudo é reflexo dessas aspirações e conflitos que emergem junto com o ego, porque fazem parte de embates espirituais ao qual eu tenho que enfrentar e superar. Mas junto com esse ego, então existe esse eu superior, que a Joana chama do si, que o Jung chama de self, ou si mesmo, que é esse centro, né, essa consciência maior, onde, como colocar para vocês, está escrita a lei divina. Né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Por isso que sempre, a nossa atitude é uma escolha do nosso livre-arbítrio. Mesmo que eu diga assim, mas eu não sabia. O eu que não sabia é o ego. Porque o espírito, esse eu maior, ele está avaliando, ele está fazendo sempre uma tomada de posição ética. Né? É claro que a espiritualidade relativiza as coisas em função de uma série de questões, de limitações, de educação, de pressões e estados emocionais que atenua as nossas atitudes frente à vida. Mas, enquanto espírito, a gente está sempre, de uma maneira, balizando e se posicionando de uma maneira frente à vida dentro dessa condição espiritual. E a proposta da Joana é isso, que essa consciência espiritual, esse self, seja cada vez mais ampliado enquanto consciência do ego, para que esse ego possa servir esse self. E pode, então, se reconhecer como um espírito imortal a partir de valores que sejam espirituais. Dentro dessa dinâmica, existem outros eus. Então, tenho dois centros da personalidade. O eu pequeno, da consciência egóica, e essa grande personalidade, que é o maior, que é o centro de toda a personalidade, que é o espírito. E existe outros complexos, outros eu. Até porque o espírito, ele não evolui de maneira uníssona.
embloca, todo mundo vai junto, todo mundo dá um passo certo. Primeiro um passo para um lado, depois passo para o outro, não. Tem gente que dá um passo para a direita, outro passo para a esquerda, outro quer voltar para trás. Então, partes minhas já evoluíram, eu tenho aspectos da minha natureza que já são humanizados, que já conquistou uma habilidade, que já tem uma sensibilidade mais apurada, que tem capacidades de compreensão mais amplos e profundo. E parte do meu ser que é lá o homem da caverna, né? E que está lá atrás, e que mesmo a vida me oportunizando poder aprender e crescer, por algum motivo eu não consegui fazer isso. Então, dentro de mim tem vários estados e condições que refletem uma realidade espiritual, em alguns aspectos mais elaborado e evoluído, e outros ainda muito arcaicos, né? Então, isso vale também para os nossos complexos, né? Então, de alguma maneira, a gente vê que a nossa natureza ela tem essa multiplicidade e essa dinâmica muito complexa e variável. Então, do ponto de vista psicológico, eu posso ter muita maturidade para lidar com uma situação e ter tranquilidade, e ter capacidade de avaliar, e ter critérios bastante objetivos, e ter condições emocionais de suportar aquela realidade, e em outro momento ser completamente diferente. Eu vi uma situação que desanda tudo, desanda a maionese, e eu viro uma criança assustada, perdida, sem saber o que fazer. Então a gente vê que, de alguma maneira, há forças dentro de nós complementares e opostas que estão agindo dentro da nossa dinâmica, né? Então, o ego, às vezes, ele fica identificado mais com alguns aspectos da nossa natureza, e em outros momentos ele está mais identificado com outros aspectos da nossa natureza. Então, o ego está sempre, de alguma maneira, sendo jogado por essas forças da nossa alma e tendo que lidar com essas tensões internas. Então, essas tensões existem em nós. Eu posso ter, por exemplo, eu posso ter sido um feitor de escravo no início lá do Brasil, ter um padrão preconceituoso dentro de mim, rígido, autoritário, que agora não está tão presente assim na minha vida, porque eu conquistei outras coisas, mas não quer dizer que eu eliminei ainda esse preconceito, essa tendência. E, de repente, em alguma situação que eu associe aquele passado, ou eu assumo um papel na vida que ative aquelas características, aquele lado meu pode surgir de maneira muito forte. Por quê? Porque ele estava apenas um pouquinho do lado, mas ele não foi superado. E ele habita em mim. Então, dentro de nós habita vários seres. Habita seres que são frágeis, habita seres que são controladores, habita seres que querem poder, habita tendências de busca de prazer sexual e impulsos ainda descontrolados, habita emoções arcaicas que estão ligadas a experiências do passado, habita funcionamentos que são equivocados e que às vezes vem em forma de fantasia. Então a gente é tomado por uma série de tendências, né, que são essas subpersonalidades, esses outros eus que habitam dentro de nós. Então, se de um lado existe esse self que representa a imagem divina dentro de nós, porque todos nós viemos de Deus e inconscientemente buscamos a Deus, e esse self nos impele para evoluir, porque a lei de evolução é uma lei, é uma necessidade. E existem esses outros eus
que vão puxando para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, né? Havendo daí toda essa dinâmica de tensões, que muitas vezes as pessoas vivem isso em forma de ansiedade, de conflito, de tendências opostas. Às vezes a gente vê que esse conflito é muito claro dentro da gente, né? Que quando a gente vai enfrentar uma situação difícil, eu lido tão bem com a coisa, mas eu vejo uma barata, eu descompenso. Né? Qual é a lógica entre eu, um ser humano, né, com o meu 1 metro e pouco de altura, frente à barata, mas alguma coisa na imagem da barata me descompensa e eu viro um serzinho, né, desesperado, pedindo por amor de Deus que alguém me salve. Né? Então, quem é que apareceu ali? Que não é culpa da barata, né? A barata não tem nada a ver com isso. Isso é uma parte nossa que existe e que foi despertada pela imagem daquela barata, né? Então, a gente pode viver várias coisas. A questão da regressão emocional, né? A gente pode regredir quando a gente fica doente, por exemplo. Isso é muito comum nos homens. As mulheres têm mais capacidade de enfrentamento de dor, mas os homens viram uns bebezão, né? Então, quando adoece com regressivo, manhoso, parece umas crianças. Então, aquele lado infantil que estava escondido naquela figura toda cheia de si, vai embora frente ao enfrentamento da dor. Então, e o ego tem defesas, né? O ego tem defesas, vai criando defesas para poder enfrentar essas tensões, esses conflitos, essas ameaças, né? E a ponto de ter pessoas que são hiperdefensivas, muito rígida. Quanto mais o padrão da pessoa é rígido, ele funciona sempre da mesma maneira, mais pobre ele é psicologicamente. Né? Porque, na verdade, a gente tem que ter recursos para lidar com a vida. Né? Tem que ter essa maleabilidade de poder... Né? A gente tem a comparação na alquimia com o diamante. Os alquimistas, eles tinham a ideia da perfeição como a pedra filosofal, o ouro e o diamante. E o diamante era considerado como aquilo que é uma mistura entre a cerato era uma cera, né? E, ao mesmo tempo, a dureza do diamante. Então, eles diziam que o ser humano, para chegar à perfeição, ele tem que ser incorruptível como o diamante. Incorruptível, ou seja, fiel, comprometido com a verdade. Mas flexível como a cera. Uma pessoa que é psicologicamente madura, ela é senhora de si, ela não se corrompe, ela tem clareza, mas ela sabe lidar com a vida. Ela é amorosa, ela sabe se disponibilizar e tem essa capacidade de poder ser flexível. As pessoas que não são flexíveis são pessoas que também têm essa dificuldade psicológica, né? Estão estabelecendo essa postura pobre e rígida frente à realidade. E aí tem uma coisa bem importante que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte. No livro do André Luiz, Ação e Reação, o André Luiz está visitando uma casa e ele começa a conversar com o obsessor que está interferindo em algumas pessoas daquela família. E conversa vem, conversa vai. O que o obsessor fala para o André Luiz, achando que o André Luiz era um amigo dele ali, mais um obsessor que estava chegando na área. E aí o cara diz para o André Luiz que aprendemos nas escolas dos Vingadores, tu vê, lá no plano espiritual os obsessores também estudam, fazem psicologia, sim, entende de psicologia, entende de magnetismo, para interferir no nosso processo interno. Então, aprendemos na escola de Vingadores que todos possuímos, além de desejos imediatistas, comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso,
Além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Olha só que aula magistral que o obsessor está dando de psicologia. Então, nós temos, claro, várias emoções, desejos, medos, tendências, fantasias, mas tem um padrão psicológico, tem um desejo central, que é a base de fundo da nossa realidade psicológica, que permeia a nossa vida e que está ali infiltrado em todos os momentos, movimentando as nossas forças espirituais e dando, de alguma maneira, a característica psicológica mais central, mais padronizada do nosso jeito de ser. Então, os espíritos enxergam isso. Por exemplo, eu vou inventar uma história para vocês, para tentar entender isso. Um paciente chega no consultório e ele vai falar sobre a viagem que ele teve. Ele falou sobre a viagem que ele teve. Na outra semana, ele volta no consultório e fala sobre uma festa que ele foi. Na terceira sessão, ele fala de uma situação no emprego, uma situação que ele teve com o chefe dele. Bem, nessas 3 sessões, ele está relatando conteúdos da vida dele completamente diferentes. Um dia é uma viagem, outro dia foi numa festa, outro dia é uma situação do trabalho. Mas, se tu acurar o teu ouvido e perceber, de repente tu vai ver que tem sempre um tom de vítima. Ele conta que ele foi na viagem, que a viagem não deu certo, que ele se sentiu daí, né, não aproveitando a situação, que coitado, tu vê, gastou dinheiro e não pôde aproveitar a viagem como ele queria. Na festa também, o cara não cumprimentou ele sentiu que a vida é ruim e que o chefe, ele esperava que o chefe ia dar uma promoção para ele, não deu. E aí a gente vê que há uma fantasia de vítima. Então, o desejo central, a fantasia que rege a psicologia dele é a imagem da vítima. E ele não percebe. Porque ele está tão identificado com esse padrão que ele relata a vida dele nesse tom vitimoso, mas não tem consciência o quanto ele está preso nessa imagem de vítima. E aí o que acontece? Os espíritos vão enxergar isso, né? E vão começar a alimentar essa fantasia de vítima. Tu é um pobre coitado, tu vê o mundo não te quer, tu é explorado pela vida, tu vê, né, a vida é difícil. E aí isso vai criando eco dentro dele. E vai alimentando, mesmo eles não percebendo, esse padrão da qual ele fica aprisionado. Por quê? Porque ele preferiu viver nessa condição. Ele está identificado por isso, por algum motivo. Isso é uma escolha dele. Mas que é alimentado pela própria postura dele e pela realidade daí de fatores externos, como é o caso também de fatores espirituais de nossos irmãos obsessores que se utilizam, então, dessa matéria-prima que nós oferecemos para poder lidar com as suas intenções. Então, quem não acordou na madrugada sentindo-se terrivelmente só, ou incapaz de enfrentar as exigências da vida? Somos atormentados pela culpa, pela sensação de fracasso, por sensações de inadequações. Ou somos narcisistas, exigindo o reconhecimento do mundo e impondo nossas necessidades, tudo por insegurança. Então, por trás dessa dinâmica,
a gente acaba, de alguma maneira, vivendo e não conseguindo superar, porque a gente não acredita ainda em nós. E a gente, em vez de lidar com essas subpersonalidades, essas fantasias, a gente acaba se fechando e repetindo padrões psicológicos, né? Então, de alguma maneira, porque por trás de uma emoção, gente, sempre tem uma fantasia. A emoção já é a resposta que eu dei. Uma resposta de raiva, de medo, de alegria. Então eu tenho consciência da minha emoção. Mas é difícil eu ter consciência da fantasia que gerou aquela resposta emocional. E o importante para nós é entender qual é a fantasia que está por trás daquela emoção. Porque tu entendendo a fantasia que está por trás daquela emoção, tu vai entender essa dinâmica psicológica, né? Então, eu ia falar mais umas coisinhas, mas o nosso tempo vai se finalizando. Uma questão importante, como lidar com isso? Então, é a gente poder começar a conhecer esse povo todo dentro de mim. Porque é um povo, né? E nem todos vão dar a mãozinha um para o outro, né? Uns vão ficar assim, olhando de cara feia, uns vão andar abraçadinho na rua, e outros não querem nem enxergar. Então, mas a gente tem que entender esse povo todo, né? Como eu falei, eu posso ter um pitbull dentro de mim, né? E como é que eu lido com esse pitbull? Não adianta dizer que não existe. Eu vou ter que pegar uma coleirinha forte, né? Botar ele do meu ladinho, né? E dizer, calma, rapaz, é amigo, não tem perigo, né? Mas se eu não olhar para ele, se eu não acolher esse pitbull dentro de mim, ele pode fazer grandes estragos, né? Então, uma das coisas interessantes em psicoterapia, eu gosto de dar nome para essas personalidades dentro da gente, né? Tem uma paciente minha, por exemplo, que ela diz que ela tem a menina margarina. A menina margarina é uma propaganda que teve no Brasil, onde tinha uma menininha assim, um desenho de uma menininha, e tem uma pessoa passando a margarina no pão, na fatia de pão, e ela parece que não está querendo nada com nada, daqui a pouco vem um bocão e aí ela engole todo o pão e rouba o pão da pessoa que está passando a margarina. E é um lado esfomeado dela, carente, desesperado. Então, como ela consegue identificar esse lado carente, veio a menina margarina aqui, né? Ela faz de conta que não quer nada com nada, mas no fundo ela está ali com o interesse de engolir. Né? E tem outra personagem que ela chama de nazista. O nazista, ele é meio que ele vem para salvar a menina margarina, porque a margarina é muito carente, muito frágil, né? E muito voraz. E ela, ao mesmo tempo que ela é voraz, ela se sente muito rejeitada. E ela faz uma defesa, que ela chama do nazista, que é uma personagem dela que vem de maneira muito ríspida, rígida, e de uma exigência muito grande. Então ela exige dela e do outro para não ter que enfrentar o medo da rejeição da menina da margarina. Então a gente vai vendo assim, daí ela sabe quando é que entra, agora o nazista aqui, agora tem a menina da margarina, e tem os outros personagens todos, que ela acaba ajudando ela a entender como é que funciona esse processo psicológico dentro dela. Então, a gente poder nomear, a gente poder entender essas personalidades internas, pode ajudar. E a Joana de Ângeles, então, ela nos dá uma dica aqui, que eu vou trazer para vocês. Então, uma forma muito rica e proveitosa de trabalhar nossas subpersonalidades nos é oferecida por Joana de Ângeles. Diz ela: conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhe o curso, buscar penetrar no intricado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que volte à normalidade, são métodos de comando da energia espiritual do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhes para melhor a movimentação.
Então, isso eu acho uma coisa fantástica, preciosa, que a benfeitora está nos trazendo. Então, eu não me identifico com essas subpersonalidades. Eu sei que eu tenho um lado assim, meio que raquítico, né? Eu sei que eu tenho um lado meio obeso dentro de mim, eu tenho um lado desgrenhado dentro de mim. Tudo isso faz parte de mim, mas eu sou, acima de tudo, sou um espírito imortal. Então, eu não vou me identificar com esse lado. Porque se eu me identifico, eu estou roubado. Se eu me identifico com essa subpersonalidade, eu acabo reforçando e sendo prisioneiro delas. Mas eu vou poder conversar com elas. Dizer, mas por que tu age assim? Precisa? Precisa agir assim, cara? Né? Vou dizer para mim da Margarina, para que você fez fomeada toda? Tu acha que vai faltar pão para ti? A vida tem muito pão aí na vida. Não é porque o cara te deixou sem pão que tem que se sentir desamparada ou rejeitada pela vida. Então, se a gente consegue conversar com essas partes da gente e compreender, reconhecer e amorosamente entender essas emoções e essas fantasias que habitam o nosso ser, a gente vai fazendo isso que a gente chama de uma integração dessas partes dentro da gente, que leva àquilo que o Jung chamou de individuação. Individuação é uma pessoa, um indivíduo. O indivíduo é um ser não dividido, um ser inteiro. A gente passa de ser uma pessoa múltipla e dissociada para uma pessoa múltipla e integrada. Integrado em nós mesmos, com nossas várias partes do ser, promovendo assim, de alguma maneira, a nossa personalidade como um todo e tomando consciência desse eu superior, que é feito de amor e que é, de uma maneira, um ser, então, que consegue balizar e dialogar com os outros aspectos da nossa natureza. Quanto mais a gente sair dessa identificação do eu menor, do ego, e quanto mais a gente tomar consciência desse eu superior, que a gente é um ser imortal, que a gente está vivendo uma fantasia, mas que a gente não é essa fantasia, melhor a gente vai poder administrar essas subpersonalidades e poder dialogar. Porque o processo é um processo de diálogo, de compreensão, de elaboração, e assim, em cada experiência da nossa vida, onde vai aparecendo esses aspectos nossos, a gente vai poder reconhecer e poder convidar eles para sentar junto à mesa, tomar um cafezinho e bater um papo, né? E aí, conversando, a gente se entende. E aí a gente vai construindo uma nova condição e uma nova maturidade psicológica. Então, eu deixo para você essa dica. Vamos conversar conosco mesmo. Vamos acolher as nossas partes internas, vamos reconhecer elas sem medo, sem culpa, sem desculpa. E assim a gente começa uma caminhada, uma trajetória bonita de descobrir possibilidades novas em nossa condição espiritual e psicológica. Obrigado.